Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que teremos na nossa aula? Vejamos aí. Na aula de número 9, teremos revisão e avaliação. Então, vamos à nossa aula? Então, gente, nossa aula é de revisão e vamos relembrar uma imagem aqui que é do rei e o seu súdito, não é? Quando eu tenho essa relação, eu tenho uma relação de subordinação. Afinal, quando eu tenho um rei, ele vai comandar toda a história e quando eu tenho um súdito, ele vai obedecer à ordem dada pelo rei. Então, essa relação presente na ilustração é que vai o quê? Se relacionar com a oração subordinada. Não sei se você se lembra desse conceito. Então, a gente vai verificar outra vez o conceito de oração subordinada a partir de um exemplo. Vejam aí. Então, quando eu digo, por exemplo, o menino que amei mora no Rio de Janeiro, perceba que eu tenho duas frases destacadas aí. Quais são, professora? O menino mora no Rio de Janeiro e depois eu tenho que amei. Perceberam aí? Então, eu tenho duas frases verbais, porque as duas frases possuem verbo. Que amei, olha aí, ó, que amei apresenta verbo e o menino mora no Rio de Janeiro também apresenta verbo. Já entendi, professora, que nesta construção aí eu tenho duas orações. Ok, beleza. Agora, nós vamos verificar que, por exemplo, a expressão que amei sozinha não tem sentido, percebe? Se eu chego e falo assim, nossa, que amei. Que amei o quê, gente? Perceba que ela se subordina a uma construção maior, a outra oração, que no caso aí é o menino mora no Rio de Janeiro. Então, essa relação em que uma comanda e a outra obedece é o que nós chamamos de oração subordinada. Que amei é a oração subordinada e o menino mora no Rio de Janeiro é a oração principal. Ok? Tudo entendido até aqui? Lembrando que, no caso específico aí, a oração que amei está funcionando como um adjetivo, não é? Porque está caracterizando o menino, não é qualquer menino que mora no Rio de Janeiro. É o menino que amei, ok? Pegaram aí a informação? Entendido tudo isso, agora a gente vai ver um conceito aí. Acompanhe comigo. Então, nós temos o conceito de oração subordinada adjetiva, mas especificamente eu estou falando da restritiva. As orações subordinadas adjetivas restritivas têm o papel de limitar a parte de um conjunto, restringindo o sentido do termo antecedente. Por via de regra, não vêm separadas por pontuação. Então, a gente vai entender esse conceito dentro de dois exemplos. Vejam comigo. Olha o primeiro exemplo, você já viu? Olha o segundo exemplo que você vai ver agora. A blusa que comprei estava barata. Então, existe uma blusa que estava barata, mas não é qualquer blusa. É a blusa que comprei. Então, perceba que tanto a primeira construção quanto a segunda construção apresentam frases que estão adjetivando o termo antecedente, o termo que vem antes. Então, quando eu digo que amei, esse que amei está adjetivando o menino, não é qualquer menino, é um menino específico. A mesma situação está acontecendo com blusa, não é qualquer blusa, é a blusa que comprei. Então, de fato, a oração está adjetivando o termo antecedente. Entendido isso? Ok, agora especificamente aí eu tenho a oração subordinada adjetiva restritiva, porque repito a informação, de um grupo inteiro eu estou falando especificamente de um. Então, de todos os meninos que moram no Rio de Janeiro, eu estou falando do menino que amei. De todas as blusas que estavam baratas, eu estou falando de quem especificamente, ou de que? Da que comprei. Beleza? Então, de um grupo inteiro, eu estou especificando, eu estou restringindo. Estou falando apenas de um. Por isso, o nome da oração é oração subordinada adjetiva restritiva. E ela sempre vem sem pontuação, ou seja, sem vírgulas, sem travessão ou qualquer outra pontuação, ok? Vejamos agora o próximo conceito, acompanhe aí comigo. Agora eu vou ter a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, conforme o professor Pestana
As orações subordinadas adjetivas explicativas têm o papel de modificar um termo, generalizando-o ou simplesmente tecendo um comentário extra sobre ele. Vêm sempre separadas por pontuação. E quais são, professora? Vírgulas, travessões ou parênteses. Então, vamos entender aqui a seguinte situação. A oração subordinada adjetiva explicativa vai fazer o quê? Vai explicar porque todo mundo apresenta aquela característica. É diferente da restritiva. Na restritiva, de um grupo inteiro, eu estou falando especificamente de um. Na explicativa, não. De um grupo inteiro, eu estou falando de todos, não estou falando só de um. É por esse motivo que as orações subordinadas adjetivas explicativas vão vir marcadas por vírgula ou por qualquer outra pontuação. A gente vai ver agora com 2 exemplos. Acompanhe aí. Olha o que vai aparecer. Os alunos que estudam vão passar na prova. Perceba que os alunos vão passar na prova, mas os alunos aí que estudam, certo? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Agora perceba que a oração que estudam está marcada por vírgula, não é? Isso, segundo o gramático Adriano Cury, diz que quando a oração adjetiva vem marcada por vírgula, quer dizer que eu posso retirá-la, arrancá-la daí. Então, se eu arrancar essa oração, vai ficar assim: os alunos vão passar na prova. Mas quais? Os alunos, eu não especifiquei. É por esse motivo que a oração aí é chamada de oração subordinada adjetiva explicativa, porque eu estou falando do grupo inteiro e não só de um desse grupo, ok? Então, todo mundo vai passar aí na prova porque todos têm uma característica. E qual é? Todos estudam, todos são estudantes de fato. As roupas que estão na corda devem ser tiradas. É a mesma situação. De todas as roupas que estão ali, todas devem ser tiradas, porque todas estão na corda, ok? Então, é a mesma situação da oração anterior, combinado? Então, precisamos entender o seguinte, que na oração subordinada adjetiva restritiva de um grupo inteiro, eu só estou falando de um. E na explicativa, eu estou falando de todo mundo, porque a característica é de todo mundo, ok? Agora, eu quero que vocês acompanhem outro conceito aí comigo, que são os verbos que exigem preposição dentro da oração adjetiva. Vejam, eu gosto de roupas. Perceba que o verbo gostar exige preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ninguém fala, eu gosto roupa. Não, eu gosto de roupas. Então, quando o verbo pede preposição e ele vai aparecer na oração adjetiva, o que vai acontecer? Essa preposição vai aparecer antes do pronome relativo. A gente já vai entender isso depois quando eu mostrar outros exemplos. Mas vejamos o segundo aí, ó. Ela não simpatizou com João. Quem não simpatiza com alguém. Eu não posso dizer, eu não simpatizei João. Eu não simpatizei com João. Então, perceba aí que os dois verbos exigem o quê? Preposição, tanto o primeiro quanto o segundo. Agora eu quero que vocês vejam como que vai aparecer dentro da oração adjetiva. Olhem aí. O menino de que gosto mora no Rio de Janeiro. Então, perceba que o verbo gostar, olha o verbo presente na oração adjetiva. Então, a preposição vai aparecer antes do pronome relativo, ok? A mesma situação vai acontecer com a segunda ali, ó. A pessoa com quem ela simpatizou veio à festa. Então, simpatizou exige preposição com. A preposição está aparecendo antes do pronome relativo. Professora, mas você está falando aí de pronome relativo, o que é pronome relativo? Então, vocês vão ver agora o que de fato é um pronome relativo. Acompanhe aí comigo. É aquele que retoma e substitui o termo a que faz referência. São eles. Então, nós temos aqui, de um lado, os pronomes relativos variáveis e do outro lado os invariáveis. Quando eu estou falando dos variáveis, eu estou dizendo que eles podem ir para o plural, podem ir para o singular, podem ir para o masculino, podem ir para o feminino. Quando eu falo que eles são invariáveis, é porque de fato eles não vão para o feminino, não vão para o masculino, não vão para o plural, não vão ter essa, digamos, flexibilidade aí como está sendo mostrada nos variáveis, beleza?
nós já vamos entender quando verificarmos aqui o pronome relativo que. Então, eu quero que vocês vejam agora 2 exemplos para vocês entenderem o pronome relativo e a situação da invariação, né, que nós dizemos. Por que não varia? Então, veja. O menino de que gosto mora no Rio de Janeiro. Então, veja bem. Que gosto. Esse que está retomando o menino. Por isso que é um pronome relativo. Porque o pronome relativo tem a função de retomar, de substituir o antecedente. Olha como ficaria estranho se eu repetisse a palavra menino. O menino de menino gosto mora no Rio de Janeiro. Oi, isso não faz sentido. Então, é por esse motivo que eu vou usar o pronome relativo para substituir o antecedente e retomar esse antecedente, ok? A mesma situação vai acontecer com a segunda frase, ó. A pessoa com quem ela simpatizou veio à festa. Então, esse quem está substituindo pessoa, está retomando pessoa, porque ela não simpatizou com a pessoa. Ok? Então, o pronome relativo, repetindo, é aquele que retoma o antecedente, é aquele que substitui o antecedente. Perceba que o que continua sendo o que, e perceba que o quem continua sendo o quem, eles não foram para o plural. Eu não posso falar, por exemplo, aí, o menino de quem gosto, ó, não tem como variar. A mesma situação vai acontecer com quem? A pessoa com quem ela simpatizou, viu que não faz sentido? Então, é por esse motivo que eu chamo esses pronomes relativos de invariáveis, porque eles não variam. É diferente, por exemplo, de o qual, ou a qual, os quais, as quais, porque a depender do antecedente, eles vão concordar normalmente. Por esse motivo, são variáveis, ok? Agora, nós vamos entender como essas orações funcionam dentro do texto. Então, acompanhe aí comigo. Olha o que vai aparecer. Orações subordinadas adjetivas no texto. Então, vamos fazer a leitura do texto e vamos entender como funciona. Para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento, a habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Então, uma pausa aqui para nós entendermos. Perceba que o que marcado aqui, o que marcado também aqui, neste momento, neste outro momento, estão retomando os termos antecedentes. Então, o que aqui, ó, retoma a característica, este que retoma aquilo, este que também retoma aquilo, este que aqui, ó, está retomando a palavra habilidade. Então, vamos só fazer a releitura, ó. A principal característica que difere, não é qualquer característica, é uma característica que difere. Mesma situação acontece com habilidade, não é qualquer habilidade, é a habilidade que o permite ver. Então, dentro de uma redação, por exemplo, eu uso os pronomes relativos para retomar termos a fim de que eu não repita e vou trazendo a característica. Não é qualquer habilidade, não é qualquer aquilo, é um em específico. E perceba que são orações subordinadas adjetivas restritivas, porque, ó, não vem, neste caso aqui, acompanhada a oração aí por vírgula, ok? Vamos só terminar a leitura do texto para entendermos o que de fato o texto quer dizer. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas de modo a possibilitar a criação de novos universos e justamente por esse potencial cognitivo, ele é muito relevante. É prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil. País rico em expressões culturais, que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que, olha outra vez, dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então, a gente viu aí que o texto fala sobre a questão do cinema ser o quê? Democratizado, não é? E aí ele vai apontando quais são as situações para que isso aconteça. Mas vamos voltar para o que aqui. Outra vez, o que está retomando a expressão antecedente. Olha, país rico em expressões culturais que
podem dialogar com esse modelo artístico. Então, não é qualquer expressão cultural, é a expressão que pode dialogar aí, como vocês viram. A mesma situação acontece aqui no último caso, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Não é qualquer razão, é a razão aí que diz respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então, perceba que nestes casos o que está tanto retomando, substituindo o antecedente quanto caracterizando, ok? E está funcionando aí como um processo de coesão textual justamente para que não haja repetição. Já que nós estamos falando de texto, eu quero que vocês entendam agora outra situação comigo que também faz parte dos textos e a gente precisa saber muito bem a diferença para que na hora de escrever um texto a gente, por exemplo, não use determinado sentido, mas outro sentido. Então acompanhe aí comigo na cartela. Nós temos o sentido literal, que é também chamado de denotativo, e do outro lado nós temos o sentido figurado, que é chamado de não real e também é chamado de conotativo. Então a gente vai entender agora qual é a diferença a partir de alguns exemplos aqui. Então quero que vocês acompanhem comigo. Quando eu digo, por exemplo, a porta dormiu aberta, gente, uma porta pode dormir aberta, a porta pode dormir, perceba que o sentido não é real, não é concreto, digamos assim. Então, esse sentido aí, o qual eu expressei, está o quê? Para o sentido figurado, para o sentido não real, para o sentido conotativo. Então, por exemplo, na hora que eu estou produzindo uma redação, que é um contexto mais formal, com certeza eu vou evitar o uso do sentido conotativo. Eu vou mais para o real, eu vou mais para o denotativo. As paredes têm ouvidos. Opa, paredes ouvem agora? Estranho isso, não é? Se nós pensarmos no real, no concreto, as paredes não têm ouvidos. Então, eu estou no sentido figurado, no sentido conotativo também, ok? O relógio parou de funcionar. Opa, de fato, o relógio pode parar de funcionar. Então, é sentido denotativo, sentido real. É esse sentido que eu preciso, por exemplo, produzir nas redações. Eu não posso chegar lá escrevendo expressões que não são de sentido real, que não são de sentido denotativo, porque isso pode até causar uma confusão na hora do seu texto. Opa, mas o que o candidato quis dizer? Ele quis dizer isso ou isso? E aí pode comprometer a argumentação, ok? João caiu no chão. Gente, de fato, uma pessoa, eu, por exemplo, posso cair no chão, assim como o João pode, o quê? Cair no chão. Então, a última frase também está para o sentido denotativo e não para o sentido conotativo. Então, vamos só entender a diferença. Sentido denotativo, sentido real, sentido que de fato realmente é aquilo que está no dicionário, digamos assim, é aquilo que de fato significa. Conotativo, não real, figurado, vai para além do real. Então, os dois primeiros exemplos aí estão no sentido conotativo, enquanto os dois últimos exemplos estão no sentido denotativo. Agora eu quero só que vocês pensem comigo uma síntese a respeito do que nós vimos na aula. Olha, nós vimos as orações subordinadas adjetivas, não é? Elas têm a função de caracterizar, e aí dentro dessas orações eu vou ter duas classificações. A restritiva, de um grupo inteiro, eu estou falando especificamente de um, por exemplo. E a explicativa vai falar do todo, dando característica para todo mundo. Nós vimos o que são pronomes relativos, como eles funcionam no texto, e nós vimos aí a diferença entre sentido real e sentido não real, chamado de denotativo versus conotativo. Eu espero que eu tenha ajudado você aí a entender toda essa situação.